uma infinidade de coisas. Quando eu saio do meu apartamento, eu vejo animais, vejo outras pessoas, vejo árvore. Eu olho para o céu, eu vejo o sol, vejo a lua, vejo planetas, vejo astros, vejo estrelas. Então, a realidade ela é um conjunto gigantesco de uma infinidade de coisas. Qual é, portanto, a primeira verdade fundamental que o meu intelecto tem que contemplar? O meu intelecto tem que contemplar o seguinte: cada uma dessas coisas que compõem a realidade, cada uma dessas coisas possui uma natureza própria, possui uma essência própria, possui uma verdade própria. Então, o meu intelecto, através do domínio de certas técnicas da filosofia, o meu intelecto ele tem que ser capaz de olhar para cada uma dessas coisas e contemplar o que elas são. Saber a maneira delas procederem na realidade. Percebe? Vou dar um exemplo. Eu saio aqui do meu apartamento, eu vejo um monte de árvores. Aqui no meu bairro tem bastante árvores. Quando eu olho para as árvores, eu vejo que uma árvore é muito diferente da outra. A diferença das árvores, a cor das árvores, o jeito, o tipo de flor da árvore, a grossura do tronco, a finura do tronco, onde a árvore está, nada disso importa ao filósofo. O que importa ao filósofo é o que é a árvore. Ou seja, o que define uma árvore? O que vai diferenciar uma árvore das outras coisas? Percebe? O Ronald colocou a busca pela unidade da árvore. Tipo isso. O meu intelecto, quando aperfeiçoado, ele é capaz de perceber a essência da árvore, de modo que nós consigamos perceber como é que a árvore procede na existência. Percebe? Eu sei que qualquer ser humano reconhece uma árvore, é verdade. Mas basta eu perguntar o que é uma árvore, que a pessoa já não consegue verbalizar aquilo que ela conhece. Isso é falta do quê? Falta de filosofia. Então, veja, cada coisinha que existe na realidade possui uma essência própria, possui uma natureza própria. E essa natureza própria, eu tenho que saber contemplá-la. E a filosofia me ajuda nisso daí. Me ajuda nisso daí. Ok? Outro ponto. Outro ponto. Um outro tipo de verdade fundamental que o filósofo deve contemplar é a verdade que é revelada para o homem, é contemplada pelo homem, quando nós começamos a perceber que essas coisas que existem na realidade, elas não existem de forma independente. Ou seja, cada coisinha que existe na realidade compõe com as outras coisas o cosmos, o universo. Então, veja, quando eu observo uma árvore, eu posso entender o que é uma árvore, ok? Primeiro tipo de verdade fundamental. Mas eu também tenho que perceber que essa árvore ela não existe sozinha. Ela depende de outras coisas para poder existir. Ela está dentro de uma relação interdependente com as outras coisas. Então, veja, o universo, a realidade, o cosmos, é um conjunto de múltiplas coisas que são interligadas por uma interdependência, onde cada coisinha depende da outra, que depende da outra, que depende da outra. Então, faz parte também da atribuição do filósofo contemplar essa ordem totalizante, essa ordem que integra todas as coisas numa coisa só. Percebe a questão? Então, quando, por exemplo, você pergunta para um filósofo, me explica o que é a política. Ele, além de te explicar o que é a política, ele vai também te explicar
outros objetos da realidade que estão relacionados à política. Ele vai te explicar por que a política é necessária, ele vai te explicar os efeitos da política, ele vai te explicar a relação da política com o ser humano. Todo o entorno da política também deve ser explicado por um filósofo, porque essa verdade contemplada também é importante. Então, veja. Primeiro tipo de verdade contemplada, a natureza de cada coisa que compõe a realidade. Segundo tipo de verdade contemplada é a verdade totalizante, ou seja, como se dá a relação entre essas coisas, como se dá a relação entre esses seres. Percebem a questão? Ok? E o terceiro tipo de verdade contemplada é o seguinte: na medida em que eu percebo o funcionamento de cada coisa, e na medida que eu percebo que cada coisa depende da outra para poder existir, eu, portanto, posso contemplar um terceiro tipo de verdade, que é o seguinte: eu começo a perceber que cada coisinha que existe na realidade busca a sua própria perfeição. Vou repetir. Cada coisinha que existe na realidade busca a sua própria perfeição. Então, veja. Imagine uma macieira, uma árvore que dá maçãs. A árvore que dá maçãs, ela completa a sua perfeição na medida em que ela dá boas maçãs. Essa é a perfeição da macieira. Essa é a perfeição daquela árvore. Então, todos os seres que existem na realidade, elas existem tentando buscar a sua própria perfeição. Isso também é uma verdade fundamental a ser contemplada pelo filósofo. E nós vamos perceber durante as aulas que existem técnicas para perceber isso nas coisas. Entende o negócio? Agora, veja que coisa impressionante. Por favor, preste atenção aqui. Quando eu contemplo uma macieira e percebo a perfeição da macieira, que é dar boas maçãs, ao mesmo tempo que eu contemplo isso, eu percebo também que falta na macieira um monte de perfeições que são as perfeições das outras coisas. O que eu quero dizer com isso? Uma macieira, ela é determinada por sua essência, ela é determinada por sua perfeição e ela tem uma relação com as outras coisas. Isso aqui é difícil de entender. Ó. No entanto, uma macieira não é um cachorro, não é um ser humano, não é o sol, não é a lua. Então, veja, por mais que a macieira atinja a sua perfeição em dar maçãs, a macieira é também limitada em relação aos outros seres. Porque falta na macieira a perfeição que nós enxergamos nos outros seres. Percebem o que eu estou dizendo? O que eu quero dizer com isso? Aqui não é tão fácil de entender. Eu estou dizendo o seguinte: por mais que os seres que compõem a realidade possam atingir a sua perfeição, em comparação uns com os outros, eles são imperfeitos, porque eles são limitados. Vou dar um exemplo. Tudo bem, eu posso cobrar da macieira que ela dê boas maçãs. Mas eu posso cobrar da macieira que ela comece a latir? Não. Eu posso cobrar da macieira que ela ilumine o planeta Terra e gere a vida? Não. Eu posso cobrar da macieira que ela raciocine uma equação matemática? Não. Por quê? Porque essas atribuições transcendem os limites da macieira. Então, veja que coisa importante que eu estou falando a vocês. Por mais que cada coisa possa encontrar sua perfeição em sua essência, cada coisa em relação às outras é imperfeita. Entende o que eu estou dizendo? Veja, eu, Roberto Varela,
eu posso buscar a perfeição de ser o melhor ser humano. Cada vez que eu subo o degrau em tentar ser o melhor ser humano, eu estou me aperfeiçoando. Pode ser que eu consiga ser um grande filósofo, um grande santo, um grande artista, e com isso eu ter atingido a perfeição humana. Pode ser. Só que ainda assim, falta em mim certas atribuições que transcendem os limites da essência humana. Veja, eu não posso criar um mundo, porque a atribuição de criar um mundo não pertence à natureza humana, pertence à natureza de Deus. Está dando para compreender? Então, veja, isso aqui é muito importante. Vai servir de base para a próxima aula, quando nós entrarmos nos pré-socráticos.